E aí, galerinha da Labareda Sobrenatural, belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Tá bom. Bom, uma coisa que é muito notória no final do século XX e agora no século XXI são os famigerados apóstolos. Diga-se de passagem que a cada esquina você pode encontrar um apóstolo novo, né? Porque é um negócio assim que tem se multiplicado muito. Entre os apóstolos atuais, uma coisinha que vem em contradição com os bíblicos é um negocinho chamado heresia. Porque a gente encontra cada uma que, olha, é inacreditável. Bom, eu sou o seu irmão André Carpano e nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumero os causos da Labareda, eu venho vos trazer 5 heresias do apóstolo Sayajin imortal Valdemiro Santiago da Labareda Sobrenatural. Primeiro, o Triziman. Meu brother, esse vídeo aqui tem o intuito de mostrar assim mais ou menos a trajetória da ideia mirabolante que o apóstolo Sayajin imortal Valdemiro Santiago foi bolando no meio do caminho e assim se aperfeiçoando, viu? No ano de 2009, mais precisamente entre os seus últimos meses, lá para agosto, setembro, sabe? A Igreja Mundial do Poder de Deus não vinha muito bem das suas pernas, por consequência de já ter tido um dos seus templos fechados por conta de um outro camarada aí, né? O Edir Macedo, que deu assim uma rasteira sobrenatural nele, né? Porque assim, o Edir Macedo viu que o Valdemiro tava crescendo e falou assim: tu acha que eu vou deixar um camarada desse assim ter mais igrejas e mais membros em sua instituição do que eu? Não! Compra lá a igreja dele e vamos mandar fechar essa porcaria. Então, depois de ter sido comprado alguns templos e depois de ele fechando algumas igrejas, principalmente uma igreja dele que foi multada lá no centro de São Paulo, a coisa assim começou a dar uma leve capengada. Por conta dessa capengada da fé, o que aconteceu? O apóstolo Sayajin imortal teve a brilhante ideia de assim ressurgir das cinzas, como uma espécie de uma fênix paraguaia. Porque foi o seguinte, para o mês de dezembro, eu tenho que rir porque essa daqui é inacreditável. Para o mês de dezembro daquele ano, ele decidiu lançar a campanha do Trízimo, porque ele falou que teve uma revelação sobrenatural durante uma das suas transmissões ao vivo, que deveria receber 10% em nome do Pai, 10% em nome do Filho e mais 10% em nome do Espírito Santo. Ou seja, o dízimo, que é 10%, já não era mais 10%, agora é 30%. Olha, uns negócios inacreditáveis mesmo. Nessa campanha que ele fala que teve a revelação durante uma transmissão que estava ao vivo, em troca disso, a pessoa que desse para ele, então, o Trízimo, receberia algumas coisas, como um saquetel e também uma carta ungida, aonde você anotaria o seu pedido, aonde ele passaria durante o período, pelo período, aliás, de 3 noites no monte, orando e jejuando com um bocado de apóstolos sobre a vida daqueles que dessem o Trízimo para ele. É mole uma dessa? Ó, e ainda tem um detalhe que eu esqueci de dizer, quase que eu ia me esquecendo. Você tinha que, ó, ligar ainda, confirmar o seu Trízimo para poder receber a carta ungida e poder mandar para ele orar por você. Ou seja, pagar pela oração dele. É uma boa forma de adquirir o 13º, né? Ter garantido aí para ele e os funcionários dele, né? Perfeito. Segunda, o carnê da multiplicação. Ó, vocês viram o que aconteceu aí no ano de 2009, começou a ir um pouco mal das pernas, começou a não ir muito bem lá as coisas, e ele vendo então que surtiu efeito essa campanha sobrenatural em meio à crise que ele teve em 2009, ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Continuar com ela, né? Só que aí não rolava mais, né? Ele teve o revelamento do Trízimo. Aí ele falou assim, num certo dia: Rapaz, o que eu faço para ter mais dinheiro dos drogas e dos fiéis?
Então ele aderiu à campanha O Carnê da Multiplicação. Garantindo que se você adquirisse o carnê, que você deveria pagar todos os meses uma quantia para ele, a sua vida ia ser absolutamente abençoada. Você ia ser a prova de doença, iria ser a prova de qualquer enfermidade, iria ser uma pessoa vacinada, a prova até de qualquer crise financeira. Você ia ser uma pessoa próspera em todos os aspectos. Pena que o negócio não deu certo para ele, né? Um negócio mirabolante, não é? A ideia do carnê seria a seguinte: quando você adquirisse e pagasse mensalmente, o Criador do céu e da terra multiplicaria suas riquezas quando você terminasse de pagar todos os boletos. Se o homem do baú pode fazer esse tipo de coisa, vender carnê, por que Valdemiro também não pode na TV, né? Até da música, rimou o negócio. Terceira, toalha ungida, se tu uma benção. Como o apóstolo Saiyajin Imortal viu que 2009 foi um ano assim difícil para ele por conta da perca lá das suas empresas e fechamento de algumas instituições, no ano de 2010 já começou a dar uma abastança maior. Para 2011 ele já falou assim: opa, vamos aperfeiçoar a coisa. Vendo que o fato de revelações já traria uma boa bufunfa para os seus bolsos e multiplicando assim a sua fazenda, ele decidiu criar uma nova coisa: a famigerada toalhinha Se Tu Uma Benção. Olha, é uns negócios inacreditáveis, mas assim, inacreditáveis mesmo. E cabe ressaltar aqui uma outra coisa: o negócio do carnê aí dura, segundo algumas informações aí, dura até os dias atuais, viu? O negócio do carnê, fora dízimo e oferta, tem que pagar o carnê, viu? Ainda tem essa pra acrescentar. É o quê? No caso, essa toalhinha ungida era com o propósito do quê? Se a pessoa tivesse o hábito de fumar e desejasse abandonar o vício, compraria então a toalhinha. Nessa época, ele aproveitou assim, no começo, para fazer o merchan, ele estava dando gratuitamente tanto a toalhinha quanto a meia, Se Tu Uma Benção. Sendo assim meio que ele lançando a sua marca Se Tu Uma Benção, ele conseguiu então, digamos que, patentear um produto com essa logomarca. E assim adquirindo a atenção, assim, chamando a atenção de várias pessoas. Aos poucos, quando isso foi se acabando, as pessoas ficavam carentes do material, querendo mais e mais. Como uma espécie daquele remédio lá, eu esqueci o nome agora, que você toma e ele não serve pra nada, mas é só psicológico. Eu esqueci, eu vou colocar o nome aqui embaixo, aí vocês vão entender bem o que é. E isso assim, foi um boom tão grande que na época tinha pessoas que cortavam um pedacinho da toalha, mastigavam e engolia e diziam que eram curadas. Você vê como que era o nível da alienação espiritual. Agora uma coisinha que eu preciso falar nesse momento: exatamente nessa época, ele vendo que isso já estava dando um dinheiro e tal, ele decidiu comercializar a toalhinha e a meia, Se Tu Uma Benção. Nesse episódio, ele também fez um negócio aí da campanha do livro do dizimista e tal, não sei se vocês se recordam, que ele pegava um livro gigantesco, colocava nas costas e tocava aquela música lá, erga o bar... Você lembra, né? O soldado ferido, né? Aí ele subindo, tocando aquela música lá e ele mostrando, tava cansado. Em um desses episódios, ele infelizmente lá, ou felizmente, sei lá, ele pegou, trupicou lá num canto lá, ficou ruim do joelho, só que ele não usou a toalhinha não pra curar o joelho. Aí sabe o que ele fez? Foi pro hospital, o Albert Einstein, cuidar do joelho dele. Por que ele não usou a toalhinha? Fica a indagação, né? Quarta, o propósito dízimo da renda que você quer ter. Não bastando todas essas campanhas mirabolantes e todas essas heresias, por volta do ano de 2012, o apóstolo Saiyajin Imortal continuou com tudo isso, vendo que lá para trás deu muito dinheiro para ele. E acho que ele pensou assim: se tem bastante idiota que dá dinheiro para isso, vamos criar mais campanhas. Aí é o seguinte, essa daqui eu acho que foi uma das mais escabrosas.
Porque é o seguinte, nessa campanha ele fez a seguinte proposta. A pessoa dava o dízimo, mas não é de quanto ela recebia, mas sim o dízimo de quanto ela desejava receber para o próximo ano. Entendeu? Vamos supor, você recebe R$1.000. Você quer que o seu dízimo seja pelo menos R$3.000, faça um empréstimo de mais R$2.000 e dê esse dinheiro lá pro Valdemiro. Aí, do ano que vem, o seu dízimo o ano todo vai ser aquilo que você entregou. É o que ele dizia, viu? Não sei. Olha, nem no livro de São Cipriano você acha uma dessa. Aqui a teta não seca, não. Só que assim, nessa campanha que ele fez aí, foi no espaço de 2 meses. Nesse período ele lançou assim uma campanha de jejum e oração com a promessa também de entregar esse jejum lá em Israel. Usando então a passagem de Labão, que Labão tinha feito um contrato, olha, que é um negócio louco, e que Jacó falou que tudo quanto ele ganhasse ele daria o dízimo e já pagou. Olha, Jacó não mostra na Bíblia ele dando dízimo, só fala que ele fez uma promessa, né? Ele pegou essa passagem assim, fez assim, uma manobra que eu não sei, até hoje eu não entendi como, e fala que essa passagem garantiria que as pessoas deveriam então fazer o mesmo propósito que ele já estava colocando. E chegando então no final do ano, ele pegou 12 casais com mais 12 bispos, levaram todo mundo para Israel para entregar o jejum e a consagração em prol dessas pessoas que deram o dinheiro pensando que ia receber o mesmo valor aliás, que o dízimo delas ia ser nesse mesmo tanto que eles deram. Isso lá no Monte Carmelo, ainda tem essa, viu? Não podia ser aqui no Brasil, não podia ser em nenhum outro lugar, tinha que ser lá no Monte Carmelo. Engraçado que eu não vi base bíblica para entregar dízimo no Monte Carmelo. Existe isso? Eu nunca vi na minha vida. Se você achou aí, mostra aí para mim a passagem que tá escrito que tem que entregar o dízimo lá no Monte Carmelo, que até hoje eu não achei isso daí não. Quintam! As campanhas de colheres ungidas! Percebendo já que a sua caminhada desde o final de 2009 até mais ou menos o meio de 2012 deu muito certo, várias campanhas onde ele conseguia chamar a atenção do seu público com esse nicho, ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Criar uma dívida para os idiotas pagarem. E nessa dívida que as pessoas iriam pagar, receberiam em troca uma colher ungida. Essa colher do construtor. Olha, quando eu falo que brasileiro deve ser estudado pela NASA, é porque realmente deve ser, ainda mais se for crente pentecostal. A campanha, que se deu início no mês de setembro e terminou no dia 12 de outubro, tinha como propósito de arrecadar um dinheiro que seria para a construção da tal da cidade mundial. Você lembra disso daí e tal, que ele estava fazendo esse propósito, construir um mega templo e tal, com muito comércio lá dentro e tudo mais? Você recorda disso, né? Não. Sobre o pretexto de que todas as pessoas que participassem dessa campanha teria a unção para realizar vários projetos. Mas no fundo, ele adquiriu uma dívida para que os fiéis viessem pagar. E assim ele ficando cada vez mais e mais rico. Nós vemos que atualmente ele tem criado muitas dívidas e colocando em forma de campanha para que os fiéis paguem, e ele assim cada dia tenha mais e mais empresas sobrenaturais. Se você quer aprender a trabalhar pela internet, direto do conforto de sua casa e sem depender de chefe, esse sem dúvidas é o melhor curso online na atualidade que existe no Brasil. Fórmula Negócio Online. Esse curso vai te pegar literalmente pela mão e te ensinar clique a como ganhar dinheiro direto do conforto de sua casa e ser seu próprio chefe. Fórmula Negócio Online. Clique no primeiro link abaixo desse vídeo e saiba mais. Mas e aí, meu brother, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessa curta história? Ela merece uma parte 2? Merece mais vídeos com conteúdo nesse formato? O que você acha? Gostou ou não? Se você gostou, deixa o like maroto acompanhado da sua opinião. Quem sabe eu posso fazer uma parte 2 voltada somente a objetos ungidos que o Valdemiro está vendendo ou já vendeu lá na igreja dele. Ou então posso fazer uma história do dízimo de Abraão até Valdemiro Santiago.
Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!